Geração mimimi, geração TikTok, geração Z, Enzos e Valentinas, geração Nutella. Seja lá como você queira nominar as pessoas que problematizam absolutamente tudo e têm preocupações por vezes bem controversas e fora da realidade, é fato que isso cada vez se torna maior no nosso mundo e toma conta de todas as esferas da sociedade. Infelizmente, pra gente da comunidade do futebol, ou até do esporte em geral, isso vem crescendo e acredite, chegamos ao ponto de um cara que ganha quase 1 milhão de libras por mês reclamar do seu emprego e sinalizar uma possível greve. Então o que eu posso te dizer nesse momento é: muta seu mundo real, pega uma água com açúcar se você faz parte dessa geração citada e vem comigo para ver todo esse mimimi de trave a trave. Não é segredo para ninguém que o mundo está à beira de um colapso. Isso sob várias vertentes: ambiental, com mudanças climáticas severas; social, com as pessoas cada vez tendo mais dificuldades de se relacionar, seja com amigos, familiares ou até mesmo nas relações amorosas; o financeiro também está sendo prejudicado em muitas áreas, tanto pelo avanço das IAs quanto pela falta de mão de obra especializada, e tudo isso faz com que a diferença da qualidade de vida de uma pessoa que tem ao menos as condições financeiras melhores seja extremamente grande para a vida de uma pessoa que ganha um salário mínimo ou um salário baixo para a complexidade das obrigações que tem de realizar. Um exemplo claro disso são os professores, que pelo menos aqui no Brasil têm uma carga de trabalho muito alta, com um serviço muito estressante, não só pelo planejamento de aulas, como por ter que dar essas aulas, sempre estar estudando e revendo conteúdos, e terem que lidar exatamente com pessoas fúteis e mal educadas da geração TikTok. E com isso eu digo tanto os alunos quanto os pais também. Além de tudo isso, o salário recebido é baixo e não condiz com toda essa sobrecarga de preocupações e estresse, tanto físico quanto psicológico, ao qual são submetidos, e é bem justo que façam greves quando as condições ultrapassam demais esses limites que já são bem estendidos e tolerados. Só que agora, passando para a discussão de fato aqui, comentando sobre justiça e sobrecarga e já pulando de ponta no assunto, jogadores de futebol, ao menos os de elite, não podem reclamar de sobrecarga, não podem, cara. É assim, é insensibilidade, é vitimismo, é antiético, eu diria. O cara que ganha para praticar o esporte não pode ser tão mimizento assim e chorar pelas condições de seu trabalho, que são infinitamente melhores e mais justas que a maioria das profissões existentes no mundo. Talvez só percam para políticos ali no quesito custo-benefício em relação à carga de trabalho. E aí você pode me questionar: Trave, mas só porque o cara ganha muito, ele não precisa aceitar tudo que é imposto, não é? Ou só por ser menos injusto que outra profissão, ele deve aceitar e não criticar ou lutar por direitos? E aí eu te digo pra ter calma, porque a gente só tá começando a conversa aqui. Se você tá perdido, o assunto em questão é sobre as declarações de alguns jogadores sobre uma possível greve por conta do aumento de jogos no calendário do futebol europeu. O primeiro que estourou falando isso foi o Rodri, que foi acompanhado por Koundé, Carvajal, Courtois, o goleiro brasileiro Alisson, o presidente da La Liga e alguns outros. Basicamente, o que o Rodri falou foi isso aí. Então, claramente, o único ponto que eles veem como injusto e uma situação da qual merece uma greve é realmente o excesso de jogos, não tem nada além disso. No Brasil, nós já tivemos movimentações e discursos nessa linha de greve também, mas foi mais por conta de salários atrasados, que aí beleza, trabalhar sem receber não dá em nenhuma situação, não é? Ou então condições precárias de trabalho, como sucateamento dos clubes e estádios e coisas do tipo que de fato são injustas e não podem acontecer. Mas não parece ser nada disso que temos na Europa. A única e grande preocupação é o aumento no número de jogos mesmo. Esse é o grande problema que, meu Deus, precisamos de uma greve urgente porque é inviável trabalhar nessas condições. É injusto. Então vamos lá. Para começar, o problema posto em xeque não tem um aumento imposto sem qualquer benefício consequente, certo? O que quero dizer é, o número de jogos aumentou, mas com isso você tem outras coisas aumentando também. Então se você tem mais jogos, o clube tem mais receita, os contratos de patrocínio aumentam, porque você vai expor mais vezes a marca que te patrocina, os contratos de TV também aumentam, e isso pelo mundo todo, não é? Os contratos de TV, já que estamos falando do melhor futebol que existe, que é o europeu. Então só nessa brincadeira e aumentar 4 jogos na maior competição de clubes do mundo, que é a Champions League, você tem aumento em várias outras questões e vários outros benefícios são adquiridos em conjunto com isso, que inclusive são benéficas para o jogador e para o clube que ele atua. E é claro que os cabeças da UEFA fizeram isso pensando primeiramente no benefício próprio, eles queriam mais lucro para eles, mas isso não foi às custas de diminuir
o lucro dos jogadores ou dos clubes. Não, todo mundo sai ganhando, inclusive o espectador, que de fato é o que mais venceu nessa história, já que a gente tem mais jogos para acompanhar e mais jogos bons, jogos grandes e que movimentam mais pessoas. E é claro, com isso também aumenta o trabalho de quem está em campo, tanto jogadores quanto técnicos, comissão e tudo mais. Mas isso é um aumento necessário, não é? Não existe uma forma de acontecer mais jogos e toda essa cadeia de aumento na receita acontecer sem que os jogadores estejam presentes em campo para jogar o esporte. Então é um aumento imprescindível na carga, é natural. E de novo, os caras não perdem nada com isso, exceto energia. Tempo eles não perdem porque é trabalho. Aumentou o trabalho, aumentou a grana e os benefícios, lógica básica de como funciona ou deveria funcionar qualquer emprego, não é? O tempo e a energia estão atrelados aos ganhos. Ele vai gastar mais energia, claro que vai, ele vai cansar mais, mas ele vai ter um retorno maior também. Só que aí tem um outro problema, que são as lesões, que de fato aumentaram bastante nos últimos anos e os clubes vêm sofrendo muito com isso. 5, 7, 10 ou até mais jogadores lesionados de uma só vez. E muitos atribuem isso ao fato de que os jogos vêm aumentando. E é algo lógico, se você tem mais jogos, você tem mais desgaste e você está mais propenso a ter lesões, só que também tem a questão do futebol estar cada vez mais físico, mais intenso, com marcação muito exigida. A famosa marcação-pressão, que o cara tem que ir e voltar o jogo todo. Praticamente nesse quesito, no quesito físico, todo mundo é um lateral hoje em dia, vai e volta a todo momento. E isso também é um fato que vem desgastando muitos jogadores. Não é só o aumento de jogos. Se o cara jogasse um jogo por semana, bem, ele ainda iria cansar por causa dessa intensidade dos jogos. Então a lesão é uma coisa também muito superestimada e parece que as pessoas não conseguem pensar em mais nada além do número de jogos para que essas lesões aconteçam. Então o que as pessoas dizem é: o jogador X se machucou na seleção, olha que inútil é a data FIFA, isso não deveria existir. E meu amigo, essa é a coisa mais limitada e mais sem sentido que se pode pensar. Primeiro, o jogador não se machucou por causa da data FIFA, ele se machucou por estar treinando ou jogando futebol. E alguma coisa aconteceu em campo para a lesão ocorrer também. Uma entrada do adversário, uma pisada em falso, enfim, o cara se machucou por estar jogando futebol, não por estar na data FIFA. Qual é o sentido em colocar a culpa na seleção? Mas se ele não tivesse lá na seleção, ele não teria machucado. Pois é, evidente, visionário. É isso aí mesmo, você tá garantindo que ele não se machucaria no próximo treino do clube? Qual é a diferença de um treino ou jogo por seleção para de um clube? O treino de seleção exige mais da musculatura do cara, o jogo é mais intenso, a camisa da seleção pesa mais, o meião prende muita perna. Qual a justificativa? É o mesmo esporte, é o mesmo treino. Aliás, os treinos com seleção são muito menos intensos que a rotina dos clubes, e o cara ter se machucado na seleção é algo ruim, é algo que prejudica o clube, mas não é culpa dele estar lá, porque muitas vezes ele já podia estar sobrecarregado com o músculo já desgastado previamente pelas atuações que ele vinha tendo no clube, saturado, com mais risco de lesão mesmo, e se ele não se machucasse ali na seleção, na data FIFA, possivelmente ele iria se machucar nos próximos jogos com o clube, em algum treino, e é lógico isso, é óbvio, exceto em casos de entrada violenta, claro, no jogo ou treino da seleção, que também nem acontecem muito, né? A intensidade dessas data FIFAs assim menores são quase inexistentes. Então ele poderia se machucar ali tanto quanto se machucaria no clube, mas tem gente que acha que é culpa da data FIFA, ela que fez magicamente o jogador se machucar, não tem por que ter data FIFA. E aí eu te pergunto, qual é a solução para isso, certo? Porque se você acha que isso é um problema, tem que ter uma solução, e seria excluir todas as data FIFAs e deixar só as copas. O cara só vai pra seleção para disputar a Copa do Mundo, Eurocopa ou Copa América e só isso. Você acha que isso seria possível? É algo que faria sentido e daria certo? Nem preciso falar, você já respondeu aí na sua cabeça e é óbvio que não existe solução para isso. A data FIFA tem que continuar existindo, mas isso é a coisa mais óbvia possível, a não ser que você queira extinguir o futebol de seleções, aí sim você tá sendo coerente nesse argumento, mas pelo que eu vejo, a esmagadora maioria das pessoas que condena a data FIFA e as partidas por seleções são as mesmas que usam partidas por seleções para se gabar de feitos futebolísticos, e é o maior da história única e exclusivamente por ter 3 copas, e o Brasil tem 5 copas, ganha 5 copas aí para depois vir falar comigo. E esse discurso é muito endossado por aí, mas no dia a dia, esse mesmo cara reclama dos jogos da seleção, e reclama que os jogadores não têm férias porque jogam pela seleção. É incrível isso, cara, é didático demais. E o pior pra mim é ver que esses jogadores estão reclamando mais por conta da Champions, que foi um acerto gigantesco da UEFA com essa mudança de formato. Não existe absolutamente nada no formato antigo que seja melhor que esse, nada. A fase de grupos era protocolar, raramente tinha emoções, e eles podem também estar reclamando, pensando no Super Mundial de 2025, claro, mas não há dúvidas que a motivação para essa onda de declarações é majoritariamente por conta da Champions, e desculpa, você não pode ser um jogador de futebol e estar reclamando desse novo formato, cara, é imbecilidade, simples assim, é dar um tiro no próprio pé. Como já falei, todo mundo ganha com isso, torcedor, jogador, clube, engravatado da UEFA, todo mundo ganha. E a grosso modo, foram no máximo
4 partidas que os clubes vão ter a mais, porque os 8 primeiros passam direto para as oitavas e teriam apenas 2 jogos a mais ali, porque na fase de grupos eram 6 e agora são 8 na fase de liga. O cara passa entre os 8 primeiros, 2 jogos a mais, que é o que vai acontecer com o City, por exemplo. Então, na prática, meu maninho, o Rodri tá reclamando de jogar 2 jogos a mais na temporada. 2 partidas a mais. Gostou? É injusto demais isso. Se der vexame e não terminar entre os 8, porque pro City não ficar entre os 8 é um vexame sim, eles vão jogar mais 2. Mas muito provavelmente o Rodri pode jogar 2 partidas de Champions a mais, a maior competição de clubes do mundo, e isso é um absurdo pra ele. Ah, geração TikTok, eu amo você, sério. Cara, e algo cômico também é ver que o Alisson reclamou disso. Sim, o Alisson, goleiro do Liverpool. Por que não perguntam a opinião dos jogadores, foi o que ele disse. E assim, eu gosto do Alisson, eu acho ele um baita jogador, defendo ele na seleção, mas cara, o que um goleiro tá reclamando de sobrecarga de jogos? Gente, é sério isso? Um goleiro tá reclamando de jogar demais. O jogador que menos corre em campo, que menos se desgasta, que menos tá exposto a situações de lesões. Cara, se bobear, o goleiro percorre menos quilômetros numa partida do que o quarto árbitro. Não tem como não levar isso como uma piada, cara, não tem. O Alisson reclamando de sobrecarga, sendo um goleiro e ganhando 4 milhões de reais por mês, tem como ser pior e mais injusto que isso? Eu tô fechado com o Alisson, cara, não tem como. Eu acho que ele vive uma vida muito precária, tem que reclamar mesmo, mas aí você me pergunta, Trave, então você tá falando que não mudaria nada, que acha que está bom assim, que não tem nenhum problema o cara ter possibilidade de disputar até 80 partidas na temporada? E eu digo sim, é exatamente isso. Eu não mudaria estritamente nada no calendário europeu no caso, não é? No brasileiro a gente tem que rever muita coisa, mas existem soluções para isso, e eu vou dizer a que acho mais correta e ao alcance de todos os envolvidos. Mas sim, uma redução no calendário poderia desafogar esses problemas de lesão, poderia ser uma solução. Na Inglaterra, por exemplo, você poderia excluir a Copa da Liga, não tem por que ter 2 Copas Nacionais, e a FA é mais tradicional que a Copa da Liga, da EFL, mas tá, não precisa ser tão radical assim. Talvez reduzir os jogos já ajudasse, deixar só uma partida até a final, porque na Copa da Liga eles fazem jogos de ida e volta, nas fases cruciais de mata-mata ali, e poderia deixar só uma partida, como na FA Cup. Na Espanha também tem 2 Copas ali, não é? A Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Poderia diminuir também os jogos dessas competições, mas sei lá, cara, eu não sei o que essa galera pensa, mas diminuir jogos da Champions não faz sentido. Você não pode querer diminuir os jogos da maior competição de clubes que existe. É assim, é burrice. E como falei, eu não diminuiria o calendário não, até porque seria um trâmite tremendo para isso acontecer. Ou você acha que a EFL vai aceitar tranquilamente diminuir os jogos de sua competição assim, o que implicaria também na diminuição de receita? É claro que não. Qualquer mudança de calendário vai envolver interesses de muitas partes e vai ser uma negociação difícil, burocrática e está aquém de qualquer jogador ou treinador. Mas existe uma coisa que eles podem fazer para objetivamente mudar isso e que não precisa de mudança no calendário. E é exatamente o que eu faria. É tão simples que você vai achar que é brincadeira, mas sim, a melhor e mais tangível solução para esse problema é rodar elenco. Nunca os clubes foram tão recheados de jogadores como hoje. Eu não falo no sentido numérico apenas, mas sim de opções mesmo. Você tem vários analistas para todas as áreas possíveis, você tem scouting, tem um olhar maior para a categoria de base, então opções de qualidade são o que não faltam para os clubes, principalmente para os europeus. E com isso, não faz nenhum sentido considerar 11 titulares e querer que eles joguem sempre, em todos os jogos. Não dá, cara. Principalmente levando em conta aquilo que eu já comentei no início do vídeo, que é o desgaste imposto pelo futebol atual, de muita intensidade, muita marcação-pressão, e vai e volta a todo momento, isso desgasta. E tá, os clubes já fazem isso, eles jogam com times mistos às vezes, mas quando eu falo de rodar elenco aqui, eu tô falando de rodar mesmo, mesclar o time. 5 titulares jogam hoje, 6 jogam na próxima rodada, depois eles jogam juntos, alternam de novo e assim vai. Não é simplesmente, num jogo inicial de Copa da Liga ali, tirar os 11 titulares e pronto, achar que está descansando o time. Não, isso aí não é rodagem alguma. Eu tô falando de pegar uma partida contra um Fulham da vida, um Bournemouth, e jogar com 5 titulares e 5 reservas. Isso sim é rodar o time. É descansar e não deixar os 11 titulares sobrecarregados. Por exemplo, o City vai ter essa sequência aí lá em novembro. E o fim de ano da Inglaterra, vocês sabem que é puxado, Boxing Day e tudo mais. Então é só o City pegar essa sequência em novembro, mete o alternativo contra o Southampton, que é um time fraco, o City completamente reserva já é favoritaço para vencer no Etihad, aí você mescla contra o Bournemouth e vai titular contra o Sporting, que é a Champions League ali. Mescla de novo contra
contra o Brighton, mas sem os titulares que jogaram contra o Bournemouth, não é? E vai com força máxima contra o Tottenham. E é isso, cara. Simplesmente não faz sentido você contar com vários jogadores no elenco se você não os usa sem algum titular ter se lesionado. O Arsenal contratou o Jorginho e ele ficou na reserva. Beleza, o Partey é melhor que ele. Por mais que o Jorginho tenha minutagem ali, isso tem que ser feito mais. Se o jogador tem um reserva à altura, ou se sequer tem alguém para fazer a função, como é o caso do Odegaard, é só mudar o esquema, altera a formação e a forma como o time vai jogar. Se o Jorginho jogar no meio, o time vai perder qualidade? Ele vai comprometer ali e vai ser impossível o time jogar bem? Se for sim a resposta, então o cara não serve para estar ali, não é? Se for não, por que não colocar o cara mais vezes para jogar e deixar o titular no banco? No City também tem isso. Quando o Rodri não joga, o time cai de produção. Claro que cai. É muito melhor ter o Rodri, mas o City vira um lixo completo se o Kovacic estiver no lugar dele? Não vira. Tanto que nesse início de temporada, o City jogou sem o Rodri e com o Kovacic e jogou muito bem. Continuou controlando os jogos, então cara, mesmo que o cara seja a estrela do time, um astro mundial, ele pode descansar algum jogo. Mas quando eu falo descansar, é descansar mesmo. Não é levar o cara pro jogo, deixar no banco e colocar no segundo tempo se as coisas estiverem dando errado. Isso é outra bizarrice que tem em todo lugar do mundo e eu não consigo entender o motivo de acontecer. Você tirou o titular do time, você assumiu o risco para aquela partida. O adversário faz um gol, vira o tempo e você coloca o cara que era para ser poupado no jogo. É bizarro, cara. Então a solução é simplesmente usar o elenco. Não leva o time titular que tem que descansar naquele jogo. Deixa ele com a família. Se quiser concentrar com o time, beleza. Não vai ter desgaste ali. Mas não tem que colocar o cara em campo se o time estiver perdendo. Não faz sentido isso. Você tirou o cara do time titular exatamente para poupar ele. Se você tirou o cara para depois colocar ele em uma situação difícil, por que o cara já não entrou jogando no início do jogo? Assim, é a coisa mais básica possível. Assim, eu não consigo. Assim, essa é uma burrice. Assim, não tem como não usar outra palavra, cara. Não tem. É burrice do treinador fazer isso. Dessa forma, você simplesmente desgasta ainda mais o cara do que se ele tivesse jogado desde o início. Não é incrível isso, cara? Não é incrível. É a coisa mais lógica possível. Não dá, cara. O futebol ainda tem muitas questões que são bem amadoras. Não tem como. Mas voltando ao foco principal, é pra isso que servem esses elencos gigantes. Coloca o moleque da base. Vai que ele decide ali. Vai que ele tá inspirado e ganha confiança com a partida. E com isso, além de descansar um titular importante, você dá moral pra um moleque da base que pode virar até um 12º jogador. Ou até ser vendido e gerar lucro pro time no futuro próximo. Cara, são só benefícios. Essa é a solução mais simples possível e que tá ao alcance do treinador. Ele não consegue mudar o calendário sozinho, mas ele consegue descansar um jogador, nem levando ele pro banco e usar o elenco que tem. Coloca os analistas para trabalharem, encontrar os jogos perfeitos para fazer a rodagem dos jogadores com base no desgaste dos adversários e dos próprios jogadores também, analisar como usar as opções de banco de acordo com as características dos caras e poder encaixar contra determinado adversário. Cara, é só isso. Isso já resolve o problema. Ah, mas e se voltasse ao que era antes, Trave? Tava bom pros caras, não é? O calendário que tava antes? Não, meu caro, não tava. Esse é um outro ponto importante aqui também. Os caras sempre reclamaram do calendário, sempre. Quando ainda nem existia Nations League, não existia esse novo formato da Champions. Então isso é nada mais que papinho furado, cara. É só isso. A Nations League foi um baita acerto mesmo. Isso é indiscutível. Pelo menos com a visão dos caras lá. Pra gente aqui, seria legal ter mais brechas pra amistosos contra os europeus, mas beleza. Pra eles é excelente. O novo formato da Champions foi um baita acerto também. E não é isso que tornou o futebol quase uma prática insalubre e escravocrata. Não é do jeito que os caras falam. Parece que jogar futebol é a pior coisa do mundo. E os caras são obrigados a estarem em todos os jogos, mesmo não estando bem. Cara, tá cansadinho, tá saturado, pede pra sentar, lá ele infinitamente, mas é isso. Pede pra ficar no banco. Quando for convocado pra seleção, diz que não vai, porque quer aproveitar o tempo com a família. É simples assim. O jogador não é obrigado a estar na seleção, ele está lá porque quer. Se acha que a Nations League é um erro e que tira o seu descanso, meu amigo, conversa com o técnico, fala que na data FIFA X você tem um compromisso com sua família e não vai poder servir a seleção, e não vai jogar. Simples assim, você tem a opção, cara. Ah, Trave, mas isso vai atrapalhar as futuras convocações do cara pra Copa do Mundo, Eurocopa e tudo mais. Sim, e ele quer optar pelo descanso, enquanto terá outro cara trabalhando e não quer ter consequências. Ele quer jogar na seleção de titular, direto na Copa do Mundo e na Eurocopa, sem passar por nenhuma data FIFA, sem entrosamento com a equipe e tudo mais. Cara, faz algum sentido isso? Sob qualquer ótica que você veja esse assunto, é coitadismo, é mimimi, é white people problem, seja lá o que você queira usar como termo, mas é o reflexo dessa geração hipersensível, mimizenta e problemática que temos. Não tem como. O Rodri diz que é uma opinião geral dos jogadores, e é óbvio que ele tá errado nisso. Óbvio que não é geral. Já apareceu o Nico Gonzalez da Juventus falando que é contra a greve, e com certeza deve ter muitos outros que pensam como o argentino, mas não falam por pressão talvez. Mas enfim, o Figo
Figo já falou contra isso, dizendo o óbvio, não é? Que menos jogos impliquem menos contratos, ou seja, menos grana. O Luiz Henrique, técnico do PSG, foi na direção contrária também, dizendo que não acha que existe essa sobrecarga, pelo menos não na Liga Francesa. E o técnico da Espanha, na primeira rodada da Nations, quando percebeu esse murmurinho começando, disse que se os caras não puderem jogar 2 partidas em setembro, ou seja, início de temporada, é pra fechar as portas da seleção. E assim, ele tá coberto de razão. É uma declaração bem coerente, diferente de algumas do Guardiola, que fala isso aí, por exemplo, que é um calendário louco e que vai matar os jogadores. Cara, meu Deus. Guardiola, os jogadores precisam descansar mesmo, você tem razão. E eu acho que isso só vai acontecer quando você, como técnico, trabalhar pra mudar isso. Mas trabalhar de fato, não ficar falando em entrevista, fazendo apelo emocional. Talvez se você não relacionar os caras em uma partida fácil, seja algo que vá nessa direção, não é? De descansar os caras. Ou então fazer substituições, porque agora tem como fazer 5 no futebol. E tem partidas aí que o Guardiola passa o tempo inteiro fazendo apenas 1 ou 2 substituições. Aí quebra um pouco também, né? Você pode fazer 5 e faz 1 ou 2. Não parece que vai de encontro a dar descanso pros caras, não. Mas é isso, galera. Jogador de futebol reclamando de condições de trabalho é o maior mimimi possível. Agora eu não consigo pensar em nada mais patético que isso. Todas as profissões têm seus problemas, todas têm injustiça sim, e melhorias podem ser reivindicadas, mas o futebol inflacionou de uma forma absurda. É algo que movimenta muito dinheiro, muito mesmo. Por que você acha que a Arábia Saudita está investindo tão forte nisso? Porque é legalzinho? É legal jogar futebol? Não, porque quando o petróleo esgotar, eles vão ter algo no país que movimenta e muito a economia. Por isso eles estão investindo forte em tornar o futebol popular por lá, criar uma liga mundialmente reconhecida. Os elencos nunca foram tão recheados assim, os salários dos jogadores nunca foram tão altos como hoje, eles têm patrocinadores, ganham luvas, bônus por conquistas, são diversas e diversas regalias para simplesmente praticar um esporte. Cara, um médico na Europa ganha até que bem, mas varia bastante. Só que no país do Rodri, a Espanha, a média é de 5.000 euros aproximadamente, isso atuando na rede pública. E o médico tem um risco grande de sempre estar exposto a pacientes com os mais variados tipos de doenças e enfermidades, não é? Tem carga pesada de horários, lida com situações que abalam o emocional e o Rodri ganha aproximadamente 900.000 libras por mês para simplesmente praticar um esporte e ainda praticar isso nas melhores condições possíveis. Gramados, estrutura para treinamento, melhor tratamento possível em caso de lesão, pago pelo clube inclusive, tem mais carinho das pessoas por ser famoso que qualquer outro aleatório dessas profissões menos valorizadas. Ele pode se aposentar muito mais cedo, inclusive eu não tenho nenhuma dúvida que se o Rodri se aposentasse hoje, ele teria total condição de viver o resto da vida só com o dinheiro que ele já ganhou, sem ganhar mais nada. Mas ele acha que ainda não tá bom, ele acha que tá trabalhando demais para ganhar esse valor e ter todas essas condições. Cara, não existe mais falta de noção da realidade, de ética, de vergonha na cara mesmo. Esse tipo de fala é coisa de quem não gosta de futebol, só faz por dinheiro. É claro que em algum nível ele deve gostar, mas não ama o que faz, não ama, não adianta. A Nations League trouxe mais jogos grandes entre seleções. Você e eu, que amamos o futebol, achamos incrível ver uma Espanha contra a Holanda, Espanha contra a Alemanha mais vezes. Enfim, jogos grandes entre seleções mais vezes. Você acha que um cara que ama o futebol iria reclamar disso? Iria reclamar de ter mais jogos grandes na Champions, que são mais desafiadores para a profissão e que ele ainda tá ganhando para isso? Não é simplesmente jogar por jogar? Não dá, cara. Eu já falei sobre isso. O De Bruyne é um desses caras também. Ele não gosta de jogar pela Bélgica, ele faz isso como total obrigação e é um cara que me parece estar ali só pelo dinheiro mesmo. E para fechar esse vídeo, na minha opinião, o calendário está ótimo, eu não mudaria nada. Existe alternativa para contornar o desgaste. O problema é com lesões, sem mudança de calendário. E ainda que não existisse, né, uma alternativa para isso, é patético, é desprezível, é antiético você reclamar desse desgaste ganhando mais que qualquer outra pessoa do seu país simplesmente praticando o esporte. A impressão que dá é que os caras, assim, eles querem cada vez mais trabalhar de menos e continuar ganhando cada vez mais, assim. É uma relação totalmente ilógica, é fora da realidade, os caras são preguiçosos, eles querem sim trabalhar menos, é o que eles pedem, não é? Ainda quando o calendário da Champions tinha 6 jogos na fase de grupos, eles já reclamavam do calendário, ou seja, eles queriam menos jogos antes, isso não começou agora, então me parece sim ser uma classe bem representativa da geração mimimi, essa do futebol atual, é claro. E é por isso que a gente vê ex-jogadores falando que eles jogavam 4 vezes na semana, jogavam 2 no mesmo dia, que claro, são condições também que são exageradas, né, são ruins, mas dá pra entender, porque naquela época não tinha esse tipo de coisa, cara. É bem entendível os caras ficarem loucos com isso e reclamarem dos jogadores atuais, porque eles sim enfrentavam situações bem precárias, os jogadores antigos, e os jogadores de hoje tendo tudo do bom e do melhor, toda a melhor estrutura, os melhores salários, os melhores tratamentos, a melhor alimentação, tudo isso ainda não parece ser o suficiente. Eles querem jogar menos, tendo tudo isso para compensar o desgaste dos jogos, eles querem jogar menos e ganhar mais. É
É incrível isso. Mas por esse vídeo é isso. Se você concorda, deixa um like e comenta o que você pensa sobre essa história de greve. Se você discorda, deixa o dislike sem problema e comenta qual a sua visão sobre o assunto. Ativa o sino do canal para não perder os próximos conteúdos, ainda que seja para discordar, não é? E nos vemos na próxima análise Trave a Trave.